Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Stephanie, seja muito bem-vinda ao canal. E hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre pós o diagnóstico de transtorno bipolar, o quanto que isso mudou a minha vida, o quanto que isso também me fez voltar lá no meu passado e rever coisas que aconteceram comigo durante toda a minha vida, sem eu ter a compreensão, em um sofrimento completo que eu não sabia como sair daquilo. E a partir do momento que eu tive esse diagnóstico, mudou tudo, mudou minha vida, mudou minha forma de ser. E eu espero que eu possa ajudar vocês também com esse vídeo. E se cuide, corra atrás do melhor para você. Não desista de você, porque não é o fim. O diagnóstico não é o fim, ele é só o começo. Ele é um empurrão para você acordar e continuar lutando. Pessoal, eu recebi meu diagnóstico em janeiro desse ano, de 2026. A gente está no primeiro dia de julho, então, como foi no comecinho do mês também, posso dizer, são 7 meses que eu tenho esse diagnóstico, 7 meses tomando a medicação adequada, que hoje eu tomo carbonato de lítio, o valproato de sódio, que é o Depaquene, Depakote, e também o sertralina. Nesse momento eu estou em estado misto, para quem não conhece, é como se fosse um estado depressivo junto com euforia, mania, no mesmo estado, né? Então, é muito complexo. E eu sempre fui assim minha vida inteira. Eu sempre fui aquela pessoa impulsiva, sempre fui aquela pessoa que sempre estava fazendo de tudo. Sempre tive dores terríveis quando eu começava a chorar. Parecia que ia morrer, parecia que ia infartar. Um dia eu estava extremamente bem, eufórica, fazendo planos, sonhos, criando viagens para fazer. E no outro, eu não queria nem levantar da cama. Então, por muitos anos, a minha vida foi assim. Eu comecei a demonstrar problemas de depressão lá para os meus 12, 13 anos. Então, eu fiquei 13 anos esperando por um diagnóstico fechado. Nesse meio tempo, eu também tive diagnóstico de autismo, nível 1 de suporte, e também fez o sentido para outros sintomas que eu carrego na minha vida. Mas mesmo com esse diagnóstico, tinha alguma coisa que faltava, que não se encaixava. E ano passado foi um ano tão intenso para mim. Eu sempre fui uma mega mãe, uma mega mulher, uma mega esposa, aquela pessoa que faz tudo por todo mundo, cuida de tudo, cuida da casa, até o dia que o meu corpo parou e não aguentou mais. Então eu passei por uma internação no final do ano passado. Tive uma tentativa de autoextermínio e foi muito assim traumatizante, né? Até as cenas assim, eu não consigo lembrar muito. E eu passei por uma internação e ele mudou tudo a minha forma de ver. E logo após ter fechado esse diagnóstico, sempre achei que transtorno bipolar era aquela famosa coisa, né, de a pessoa tá feliz, daqui a pouco tá triste. Sempre achei que fosse isso, até entender realmente que vai muito além de uma troca de humor. Você passa de uma pessoa que está planejando uma coisa incrível para sua vida para uma pessoa que não quer mais viver. Então, isso é a base do transtorno bipolar. E aí a gente entra por um outro caminho gigantesco. Eu pesquisei muito, fui muito atrás de todos os assuntos possíveis, com psiquiatras, psicólogos, conversei muito com a minha psicóloga sobre. Então, assim, eu indico muito isso, pesquise, vá atrás, mas também com pessoas que realmente saibam o que estão fazendo. Não qualquer um. Não vá de opiniões que existem aí pela internet. Vai de profissionais, de pessoas que realmente sabem o que estão fazendo e estão falando. Até para você não se prejudicar e não se magoar também. Em 2022 eu passei pela minha pior depressão, uma depressão profunda, que foi após a minha enteada falecer por um atropelamento. Então, de 6 anos para cá, né, desde que meu filho veio ao mundo, eu tive uma experiência de quase morte com o nascimento do meu filho, pós a pré-eclâmpsia. Meu filho nasceu prematuro, ficou na UTI neonatal, e aí depois foi o pós-natal, e aí veio a pandemia, e quando meu filho fez 1 ano, houve o falecimento dela, e após 4 meses do falecimento dela, veio a investigação do diagnóstico de autismo do meu filho. Então foi muito pá, um atrás do outro. Na minha cabeça, eu sempre achei que isso era a base, até porque são coisas muito dolorosas, traumatizantes e que até hoje a gente vive. E hoje eu sei, né? Hoje eu sei que se eu tivesse o diagnóstico naquela época, eu tomava tanto antidepressivo, e quem é bipolar não pode tomar somente antidepressivo, você tem que tomar estabilizadores de humor. Eu não entendia nada sobre isso. Hoje em dia eu sei o quanto me prejudicou. Tive surtos tremendos e pela primeira vez
Eu realmente tentei o auto-extermínio em casa com meu filho, que tinha para fazer 3 anos de idade. Então foi muito pesado, foi muito doloroso, foi muito assim, inacreditável, sabe? Até para mim mesma era inacreditável tudo aquilo que estava acontecendo. Hoje eu lembro e penso, meu Deus, tem tantas coisas na minha vida que poderiam ter sido diferentes. Impulsividade, gastar dinheiro, querer viver a vida assim loucamente. Comecei uma época a mudar as coisas de casa loucamente, sabe? Tudo assim, muito, muito, muito. Eu vou fazer uma coisa, depois eu vou fazer outra. A minha cabeça tá sempre pensando em mil coisas ao mesmo tempo. E às vezes eu não consigo fazer nem duas coisas das quais eu pensei. Então, gente, o que eu posso dizer é, não é o fim. Para mim, foi o começo. É o começo de uma nova vida para mim. É o começo de uma vida em que eu estou estável. É o começo de uma vida. Está sendo fácil? Não, não está sendo fácil porque eu não vou deixar de ser. A diferença é que agora eu sei. E eu também sei quando eu começo com algum sintoma diferente, algo que não deveria estar daquela maneira. E a dica que eu dou para vocês é: corram atrás, se cuidem. Vocês viram que tem algo diferente? Vá atrás. Eu passei por muitos psiquiatras durante a minha vida, profissionais, psicólogos. Na época, quando eu era mais jovem, que eu tive depressões, eu digo depressões porque foi várias, gente, é sempre assim, né? Aí eu tomava antidepressivo e você fica bem, que é isso que acontece com o bipolar. E daqui a pouco eu tinha uma outra queda terrível. E nunca tomei medicação direito, né? Sempre foi aquela vida louca. E só eu sei o quanto isso me prejudicou hoje dizendo isso. Então, posso dizer que corra atrás, se cuide, vá atrás de bons profissionais. Se você não conseguir pagar um profissional por fora, eu também não consegui pagar. Mas se você desconfiou de algo, você pensa, não, não tá certo o que essa pessoa tá falando, tenta ir atrás de outro profissional, entra pela ouvidoria do SUS, corra atrás. Se você desconfia, o diagnóstico ele muda a nossa vida. E não é para pior, é para melhor. Pode ter certeza disso. Porque nada melhor do que você saber o que você tem e poder fazer diferente. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte, comenta, compartilha com quem você acha que precisa. Posso dizer que a caminhada não está sendo fácil. Vai continuar a não ser fácil. Mas você pode e você consegue. Eu garanto isso a vocês. Do mesmo jeito que eu estou aqui em pé, eu acredito que vocês também consigam ficar em pé. E é isso, pessoal. Beijo grande para vocês. Tchau, tchau.